Aleluia. Aleluia. Oh, glória. Glória a teu nome, Senhor. Exaltado. Magnífico. Justo. Fiel. Tremendo. Pai forte. Maravilhoso. Santo. Fiel. Ele é mais do que justo. Justo. Santo. Aleluia. Boa noite, graça e paz a todos. Tudo bem com vocês? Foi corrida esses dias, não foi? Mas estamos aqui mais uma noite para a glória do nosso Rei. Oportunidade para aprendermos, não é verdade? Ele é muito bom. Eu sempre começo com esse louvor. A gente deseja mais dele, cada momento. A cada momento, né? E quanto mais a gente deseja, mais ele se revela. Olha, escuta um pouco. Você que vai poder entrar, você que está entrando, uma boa noite. Que você esteja atento ao que o Espírito Santo de Deus quer nos trazer nesta noite. E você que não pôde entrar, mas que você vai ouvir essa live gravada. Vamos aprender de Deus um pouco mais hoje, né? Temos certeza que a gente vai sair daqui diferente da forma que a gente está junto. Porque quando a gente para desejar dele, aprender dele, é impossível nossa vida não ser impactada. Que a gente possa desejar ir além do que ele tem, além do que ele sabe, dos nossos desejos. Aleluia. E eu convido você nesta noite, antes da gente iniciar, glória, antes da gente iniciar, né, a palavra que o Senhor trouxe ao nosso coração, a gente vai fazer uma oração ao nosso amigo Espírito Santo, convocá-lo. Deixa eu botar meu óculos, porque é ruim sem o óculos. Paz, Anusa. Tudo bem, minha querida? Graça e paz do Senhor, né? Você tá bem? Tudo bem com você? Espero que esteja. E se não estiver, vai ficar. E se já estiver bem, tem espaço para ficar melhor, né? Porque quando a gente estuda a palavra, meu filho, é impossível. Não é verdade? É verdade. Então vamos orar ao nosso Deus. Vamos orar primeiro, depois eu converso. Oi, Vinícius. E aí? Boa noite. Vamos orar. Vamos orar ao nosso Pai. Vamos dar graças a Ele por mais um dia. Por mais um diferencial nas nossas vidas. Amém? Vamos orar. Pai, te damos graças, louvamos e exaltamos o teu nome por mais um momento que o Senhor nos concede de aprender da tua palavra. Obrigada, meu Senhor. Perdoa nossas falhas, nossos pecados, mas que nós desejamos a cada dia crescer em ti, te agradar o teu coração, sermos homens e mulheres segundo o teu coração. Mas para isso precisamos aprender, desejar e colocar em prática aquilo que tem chego para as nossas vidas. Que teu Espírito Santo, neste momento, ele nos ensine o que ele deseja para que a gente cresça na graça e no conhecimento da tua palavra, Senhor. Obrigado, Espírito Santo, por fazer parte das nossas vidas, por você morar em nós, por você ser nosso ajudador, nosso mestre, nosso conselheiro, aquele que nos ajuda, nos capacita e nos prepara para a grande e boa obra. Obrigada por este momento. Fala conosco o que está no teu coração para nós e que nós possamos estar atentos à tua voz e aprendermos cada vez mais para sermos um diferencial aqui na terra, primeiro em nossas vidas e depois através das nossas vidas. Te louvamos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. A coluna tá ruim, Vanusa? Não, mas vamos prestar atenção na palavra, que a palavra ela quebra todo jugo, entende? A Bíblia diz que ele já levou tudo. Sintomas vêm para a nossa vida, né?
Mas a gente não tem que ficar com os sintomas. Estamos com algum tipo de problema, alguma enfermidade, mas a Bíblia nos ensina, não é verdade? Para a gente rejeitar tudo isso que está sobre o nosso corpo. Amém? Então, quanto mais a gente se familiarizar com a palavra do Senhor, mais fortalecidos estaremos, mais fortalecidos. E quando nós ficamos fortalecidas em Deus, mais a palavra vai fluindo em nós. E tudo que não provém da palavra, ela tem que sair. Porque ela está no local inadequado. Ela está num local que não pertence a ela. Esses sintomas, esses problemas, essas enfermidades, entendeu? Então fica ligada na palavra aí. Porque eu creio, nós cremos que a palavra vai invadir aí aquilo que você precisa. E à medida que você meditar na palavra, todo o seu corpo é beneficiado. Não só o seu, como o meu, como de todos nós. Amém? Então vamos, deixa eu falar com vocês. Veja, esses dias, né, eu não tenho feito live, foi algo rápido. Quem me acompanhou pôde ver, não é verdade? E nós estávamos num congresso, mais um seminário poderoso. Meu Deus, como é bom estudar a palavra. Não precisa de um seminário, como eu já expliquei, né? Mas eu tô falando seminário porque foi um seminário de 3 dias, né? Com o tema Alistados para a Batalha. E a gente pôde crescer muito, aprender muito de Deus, né? Porque quando a gente deseja, quando a gente busca, a gente encontra. Quando a gente deseja, o Senhor se revela cada vez mais, sabe? E a gente vai se fortalecendo mais, a gente vai compreender muitas coisas que nos cercam. E eu até comentei com vocês que depois desse seminário eu ia tocar em alguns pontos. E alguns pontos que nós aprendemos lá. Mas antes disso, eu quero fazer um convite a você muito especial. E com certeza vem do Trono da Glória. Nossa igreja, ela tem um curso bíblico muito abençoado. Muito abençoado. Eu já fiz 3 vezes, né? É muito bom. Eu até anotei aqui, são 26 matérias. 141 vídeos gravados para ensinar essas matérias. Né? Aí tem um material, tem a apostila, você pode baixar no seu celular. Você pode imprimir. Eu gosto de imprimir. Eu imprimo, né? E faço. Eu já fiz presencial em 2007, que era todo presencial. Aí depois da pandemia mudou, né? Não podia ter coisas presenciais. Foi aquele período que a igreja teve que... Desculpa. A igreja teve que não ter cultos, né? Por conta da pandemia. Então, fizemos todo online, né? E agora, dando continuidade, temos aulas presenciais toda quinta e toda sexta. E temos o curso bíblico, que é gratuito. Aí você que tem caneta aí, eu vou tentar colocar aqui para vocês o site que você pega. Queridos, eu vou dizer uma coisa para você. Quanto mais eu e você aprender da palavra, meu Deus, mais a nossa vida é impactada e transformada. Porque é a palavra que vai nos ensinar, nos capacitar, nos preparar, nos ajudar a toda situação. Tudo vem dela, não é verdade? Se é mais unção, se é mais poder, se é mais libertação, tudo provém da palavra. E se eu conhecer a palavra, eu vou ter ferramentas para usufruir de tudo que ela já realizou. Não é verdade? Deixa eu botar aqui. Deixa eu fixar aqui para vocês. Pronto. Eu fixei aí esse site www.palavraquecura.com.br. Você entra, tá certo? E é um curso gratuito. Paz do Senhor, Carlinha. Amém, minha amada. Você tá bem? Firme e forte, né? Oh, glória. Glória a Deus. Saudade, viu, querida? Mas estamos aí, né? Ligadas em oração. Então, como eu estava falando aqui, né? Esse curso, ele é maravilhoso, queridos. É todo alinhado na palavra.
todo alinhado na palavra. Então eu quero fazer esse convite para você, né? E você pode, olha, você pode fazer o seu horário, né? Não é gratuito, né? Tá aí, você baixa no seu celular. Se você tiver um computador, você faz no computador, não importa, né? Então, tá, eu deixei fixado. Então, como eu disse a vocês, são 26 matérias. Agora, detalhando assim, né? Tocando, fazendo uma abertura, né? De tudo, sabe? Dos detalhes. Primeiro começa com a matéria Bíblia e depois tem outras matérias, vocês podem ver lá. E é muito fácil. Você entrou aí no site, você abre o site, aí do lado direito vai aparecer 3 pauzinhos assim, na parte superior, né? Aí você clica lá e vai aparecer numa listagem do lado esquerdo o nome curso bíblico, você clicou lá. Aí ele vai lhe aparecer uma telinha falando do curso e embaixo tem assim, curso gratuito. Aí você clica lá e vai fazer um login e um e-mail. O login é um e-mail e uma senha, né? Você bota seu e-mail e uma senha que você cria. Muito fácil, querido. Depois disso, vai abrir para você preencher, botar seu nome, o e-mail, o contato e a senha que você quer que fique, né? Quando você for fazer o seu cadastro. Aí repete a senha, acabou, você já está lá no acesso. Entendeu? E lá você vai ver todo o curso, as 26 matérias. Cada matéria tem lá o vídeo da aula. Tem a apostila, como eu falei. E também tem 2 tipos de provas para você fazer. Não é obrigado não, mas você faz para você ir, né, se familiarizando, sabe? Fazendo ali como é que se realmente você está conseguindo assimilar, porque é muito fácil a compreensão. E assim falar que quando a gente deseja, o Espírito Santo pega junto e nos ajuda. Não é verdade? Então eu quero induzir você. Sem problema, Suzy. Paz, boa noite. Você tá bem? Glória a Deus, bem-vinda, viu? Sem problema, minha filha, nem se preocupe. Então eu quero convidar você, né, a conosco vir fazer esse curso. Começou na nossa igreja agora, novamente presencial, como eu falei, toda quinta e toda sexta. Quinta-feira agora passada, retomamos, porque esse ano a gente já terminou. Eu fiz novamente, né? Presencial. Oi, Cláudia Prima. Paz, minha filha, você tá boa? Bem-vinda, paz do Senhor. Se não puder assistir, você depois assiste que vai ficar gravado, viu? Bom lhe ver. Paz do Senhor, minha amiga Marli, ô glória, estás bem, amiga? Você é uma grande amiga de São Paulo. Saudade. Ah, que bom, Suzy, que você tá bem. Continue firme, minha filha, buscando, aprendendo, desejando, viu? Paz do Senhor, amada Marli. Que bom vê-las aqui. Né? Então, como eu estava falando desse curso, eu quero instigar você a participar. Né, o curso da nossa igreja, né, independente de igreja, viu, gente, de placa, é um curso direcionado para aprender da palavra, né? Não importa. Amém, amém, Cláudia, obrigada. Isso mesmo. Então, não importa, sabe, se você, de que igreja você é, não importa. Não importa, até porque vai aprender, porque não é placa, queridos, é aprender da palavra do nosso Pai. Então, não importa para ninguém, entende? Que denominação você é, não. Vai falar totalmente sobre a Bíblia. Entende? É um ensinamento maravilhoso. Então eu quero induzir você. Tá aí o site, eu deixei aí pra você. Tá certo? Se você tiver alguma dificuldade, é muito simples. Mas se você tiver dificuldade, fala comigo no privado que eu te auxilio. Né? Então eu quero instigar em você. Se você não é daqui da cidade, que você tem dificuldade, não tem como participar do curso presencial quintas e sextas, aí você faz no site. Queridos, eu posso afirmar para você que se você fizer esse curso, sua vida vai ser transformada de uma forma que até você vai se surpreender. Porque, sabe, é o alinhamento em Deus, que Deus colocou diante dos nossos pastores, né, nosso apóstolo, nosso pastor, né, todo bem direcionado, tudo mesmo com a linha de raciocínio, muito bem projetado, porque quem capacitou e quem deu foi o Espírito Santo, por isso, né, que foi tão eficaz. E você só vai entender o que eu estou falando se você desejar se inscrever. É gratuito, mais uma vez eu vou falar. Amém? Então eu quero induzir você a fazer esse curso. Esse curso ele já rodou o mundo todo. E tem rodado, né? Por isso que a gente está levando. Porque o que é bom, a gente tem que disseminar.
Não é verdade? E a palavra de Deus é algo maravilhoso. Então, vai, eu desperto você. Faça. E se você é daqui de Caruaru, Pernambuco, não deixe de participar não, querido. Começou quinta-feira agora passada. Ontem, né? Iniciou mais um curso. Amém, Cíndia? Paz do Senhor, minha irmã. Então, assim, se você é daqui, faz. E se você não é daqui, faz também pelo site. Amém, queridos? Porque o Senhor vai ver que você está desejoso de aprender da sua natureza, da nossa natureza, do Pai que nós temos, para poder a gente usufruir daquilo que já está pronto para nós. Amém? Então faça. Deixa eu ver se eu tenho... Eita, porque aqui se eu puxar eu derrubo as coisas. Mas como eu falei para vocês, tem todo um material. São apostilas, né, que você mesmo pode imprimir ou baixar no seu celular e você acompanhar tudo. É muito bom. Amém? Mas vamos para frente. Como eu falei para vocês, nós tivemos agora recente um seminário, né, de alistados para a batalha. E foi maravilhoso, né? Nós aprendemos lá juntamente, né, com nossa liderança, que a gente precisa se preparar, querido. Se preparar para quê, Fabiana? Para os combates da vida. Se eu perguntasse aqui para você, se você tem alguma área que você está enfrentando, com certeza você ia levantar a mão e ia dizer, eu tenho mais de uma área que precisa ser ajustada, mais de uma área que precisa ser moldada, trabalhada, fortalecida. Todos nós temos. Não é verdade? Mas para isso a gente precisa saber como se preparar. Como, né, a gente está estarmos prontos, desejosos para aprender, para a gente combater as dificuldades da vida. E mais uma vez eu vou iniciar com aquele versículo que eu amo. Toda palavra a gente tem que amar, porque a boca é Deus falando para nós, não é verdade? E são palavras de vida. Toda palavra, cada ponto que está aqui dentro da palavra de Deus é vida para nós. Então a gente tem que amar tudo. Não meio termo, não existe meio termo. Tem que amar toda a palavra do Senhor. Não é verdade? Porque é ela que liberta nossas vidas, é ela que transforma, é ela que nos ajuda, é ela que faz a gente romper com as dificuldades diárias. Todas nós temos. Você acha que eu não enfrento também situações? Com certeza, constantemente. Entende? Mas quando a gente vai buscando a palavra, a gente vai ficando um pouco mais forte, porque o Espírito Santo vai nos ajudando e vai chegando mais luz pra gente, entende? Então, esse versículo que eu amo tanto, que eu falo tanto, que é Romanos 12, 1 e 2. Vamos lá ler. Você que tem Bíblia aí, abra. Se você não tiver Bíblia aí, não tem problema, você escuta. Depois você pode anotar para você ver, né? E meditar depois. Dar continuidade na meditação, porque é ela que vai fazer toda a transformação que você precisa. Amém? E diz aqui, ó, Romanos 12, 1 e 2. A gente escuta tanto isso, mas realmente tudo parte daqui, queridos. Tudo parte da renovação. Porque esse versículo fala de renovar a mente. E tudo parte daqui, ó. Em que você está meditando? Em que eu e você está colocando nossa mente, nossa alma, nossos sentimentos, nossos pensamentos? Onde? Entende? É isso que vai reger. É isso que vai direcionar a gente a dar passos. É como a nossa mente está. Entende? Então vamos ler aqui, ó, Romanos 12, 1 e 2. Olha, vamos ler o 2, depois a gente volta para um. Oxe, Fabiana, mas você vai entender. Vamos lá. Olha, diz assim, Romanos 12, 2. E não vos almodeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente. Para quê, Fabiana? Eu preciso renovar minha mente. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para nossas vidas. Como é que eu vou conhecer qual é a vontade do nosso Pai para nós? Se a gente não transformar nossa mente com a palavra. Se a gente não reservar momentos para estudar, para aprender, para meditar, para orar, para jejuar. Deixa eu tocar algo sobre jejum. Né, que muitas vezes as pessoas não compreendem. Né? Eu, graças a Deus, eu tenho aprendido, mas no começo da minha conversão foi muito complicado, porque assim, cada um que falava de uma forma. Queridos, o jejum é com alimento.
eu tinha aprendido que podia jejuar, tirar algo que eu gostasse. E não é assim. Não. O verdadeiro jejum, aquele que o Senhor ensina na palavra, é de alimento. Por quê? Porque a gente vai ficar mais sensível. Entender-se a voz do Espírito, colocando nossa carne em sujeição. E não é o jejuar só por jejuar, queridos. Não. É ter, nesse momento de jejum, é ter um momento de consagração, de oração. Tá ligada ali buscando a palavra. Entende? Olha, para você ver, é o meu primeiro jejum na minha vida. Eu fui batizada com o Espírito Santo. Foi. Primeiro. Entende? Por quê? Fiquei mais sensível, a compreensão chegou maior, a palavra de Deus eu buscando, meditando e orando, aconteceu aquilo que já estava dentro do meu espírito, porque já está dentro de nós, entendeu? Então você que não é batizado com o Espírito Santo, olha, preste atenção, já está aí dentro de você, deseje, ore, busque, entende? Que a coisa flui e acontece, né? Então assim, para que eu e vocês, nós entendamos qual é a vontade do nosso Pai, a gente precisa ler a palavra. Nós precisamos ter momentos com esta palavra. Se nós não tivermos momento com a palavra... Peraí, deixa eu pegar aqui, senão isso aqui vai cair. Se a gente não tiver tempo, como é que a gente vai aprender? Como é que a gente vai conhecer? Como é que a gente vai entender a nossa natureza? Né? É necessário ter. É por isso que o Senhor diz, transforma. Ei, filhos, transforma a mente com a minha palavra, não almudeis o sistema desse mundo. Se você pegar todos os meus vídeos, né, que tem lá no YouTube, né, eu sempre coloco no Instagram também, né, aqui você depois pode ver as pequenas ministrações que o Espírito Santo de Deus dá para nós, para a gente aprender juntamente com Ele. Eu sempre toco no Romanos 12:1. 1 e 2. A gente está lendo 2. Porque tudo parte da transformação da mente. Porque a luta, tudo parte daqui, queridos. É a mente. O que é que eu estou pensando? O que é que eu estou meditando? O que é que eu estou mais buscando? É aquilo que mais vai aflorar na minha vida. E a gente está em processo de crescimento, queridos. A gente vai falhar ainda. A gente continua falhando. Por acidente, claro, tem que ser. Não há alguma frequência de erros, né? Mas a gente falha. E se a gente não renovar a mente, a gente não vai conseguir, né, superar as dificuldades. Agora, com a mente renovada, desejosa de buscar e aprender da palavra, o Espírito Santo nos ajuda e a gente vai combatendo, vai vencendo as dificuldades. Não é verdade? Então, eu sempre toco nesse versículo. E vamos para o 1. A gente leu 2, vamos voltar para o 1. Olha, portanto, caros irmãos, rogo-vos pela misericórdia de Deus que apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional. Aprenda da palavra. Quando eu aprendo da palavra, eu vou e renovo minha mente. Quando eu renovo minha mente, né, eu vou santificando cada vez mais as minhas ações. Eu vou errando menos, eu vou agradando ao Senhor. Entende? Que é uma junção, né? A parte de Deus foi feita e muito bem feita. E continua fazendo, né? Que é protegendo, nos guiando, nos capacitando. Agora existe a nossa parte, que é o buscar, que é o obedecer, que é o desejar. Para poder a gente presenciar naturalmente tudo que Ele tem para nós. Não é verdade? Então, eu estou fazendo um resumo desse seminário que nós tivemos, né? Porque foi muito amplo, muito bom, 3 dias. Se passasse mais de uma semana, seria glorioso, né? De aprendizado. A gente ele disse que vai retomar, vai dar continuidade na próxima segunda-feira, porque é um tema que todo mundo gosta, né? Alistados, está prontos. Como é que a gente vai saber lutar com as armas corretas? Porque as armas são espirituais, não carnais. As armas carnais caem por terra qualquer situação nossa. Mas as espirituais não, que é a do Senhor. Essa a gente sabe romper com as dificuldades, quando a gente sabe usar as armas corretas. Temos toda a preparação, estamos alistados para essa batalha. Mas e as armas? Eu preciso conhecer. Eu preciso saber manusear cada arma para poder, na hora eu me defender. E não é diferente, né? Com você.
Nós precisamos aprender isso. E foi tocado até num... Vamos lá para o 1 Coríntios 9:25. Fala sobre um atleta. Né? A gente vai pegar um exemplo de um atleta. Aqui a gente está falando de alistados da batalha. Um atleta, ele tem uma visão de algo, ele deseja galgar algo, ele deseja conquistar algo, não é verdade? E também um mais do que vencedor, que é você aí. Você que é mais do que vencedor. Eu sou mais do que vencedora. Quem garante isso é o Senhor. Sabe o que significa ser mais do que vencedor, queridos? É a gente nem lutar. É a gente obedecer, que o Senhor luta por nós para conquistar. Na verdade, ele já realizou tudo na cruz, né? A gente já tem esse título, mais do que vencedores nele. Né? É a único, veja, pronto, um atleta. A gente vai ler agora sobre um atleta. Se ele ganhar uma corrida, ele é vencedor. Mas a Bíblia diz que nós, eu e você, somos mais do que vencedores. Somos mais. Esse título só cabe aos filhos de Deus. Mais do que vencedor. Olha o que diz aqui, ó. 1 Coríntios 9:25. Olha. Todos os que competem nos jogos se submetem ao treinamento. Olha, qualquer coisa que a gente for fazer, precisa de treinamento, precisa de preparação, precisa de renúncia, precisa de desejo, precisa de busca para poder conquistar. Não é verdade? Olha, todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso. E isso, para que esse treinamento? Para obter uma coroa que logo desvanece. Perecível, né? Seja naquele tempo, antigamente, até meu apóstolo falou, né? Que naquele tempo, se você vê nas corridas ou em algum tipo de atletismo, um atleta, ele ganhava, era uma coroinha de plantinha. Ao redor da coroinha eram plantinhas. Era como uma premiação, mas era perecível. Com pouco tempo, aquela plantinha, aquelas folhas murchavam, secavam e pereciam. Ele teria o título de campeão, mas perecia a premiação. E aqui diz isso, desvanece, né? No entanto, eu quero dizer para você, veja, nesse tipo de corrida, um atleta até hoje, graça e paz, Josi. Aí veja, no entanto, nós nos dedicamos para ganhar uma coroa que dura eternamente. Eita glória! Meu Deus, só existe uma coroa incorruptível. E essa premiação só é possível em Deus. Só Ele que tem para nos dar. Porque é uma premiação eterna. A gente leu aqui que um atleta, ele precisa de disciplina, ele precisa, né, de treinamento rigoroso, de renúncia, não é verdade? Para conquistar algo, uma coroa corruptível. Mas a nossa, qual é a nossa? Qual é a carreira que nós estamos correndo, Fabiana? A carreira de buscar, de obedecer ao Senhor, de aprender das suas verdades. Né? Primeiro transformar a nossa vida no caráter de Deus, formar o caráter de Deus em nós e depois ajudar outras pessoas a também transformar o seu caráter nele. Entende? Então isso é uma carreira constante. Isso só é possível, querido, se a gente buscar na palavra, para que essa palavra enraize em nós. Né? Há uma necessidade de esforço, há uma necessidade de desejo. Se não existir esse desejo, a gente não vai conseguir alcançar a carreira que já está propostas para nós, a carreira que está proposta para nós. E sermos, né, que a Bíblia já garante que nós somos mais do que vencedores. Mas essa garantia só é possível na obediência, na busca, na perseverança, na permanência. Entende? E para isso, nós precisamos nos alicerçar com estas verdades. E foi sobre isso o seminário, né? Alistados para a batalha.
Né? A gente tá ali, olha, primeiro compreender o que tem proposto pra gente, as ferramentas que estão disponíveis, como usar cada ferramenta, na hora da dificuldade, na hora da batalha, a gente enfrentar, sabendo com quem está conosco, não estamos sós, estamos com o nosso general de guerra na frente, e quem vai à frente vai conduzindo tudo, mas a gente totalmente alinhados, atentos. E para isso precisa buscar na palavra. Precisa aprender esta palavra. E eu quero instigar você mais uma vez. Eu sempre falo. Congregue. Se você está sem congregar, queridos, você está quebrando a ordenança do Senhor. É necessário congregar. Muitos estão fazendo isso. Nós somos o templo do Espírito Santo. Amém, somos. Nós somos igreja. Somos também. É fato. Mas é necessário congregar para unção coletiva, para um aprendizado, para nos familiarizar com os irmãos. Um momento de unção coletiva, de adoração, um ambiente propício, preparado, ungido, né, para aquele fundamento, a exaltar o Deus poderoso. Entende? E quando a gente vai para lá, para congregar, você procura uma igreja que realmente ensine, que esteja alinhada com a palavra. Até isso, eu e você precisa saber. Como é que eu vou saber se realmente ali está alinhada a palavra, se eu não ler a palavra, se eu não buscar da palavra? Né? Até isso temos que ter cuidado, queridos, que existem muitos lugares que dizem ser igreja. Né? Eu não estou aqui para apontar ninguém, eu estou aqui para despertar você. Até atenção o local que você vai para aprender e ouvir. Confira na palavra. Então, não deixe de congregar. Se por algum motivo você deixou de congregar por causa de A e B, queridos, você não vai para lá atrás de A e B. Eu e você vai para lá para exaltar o nosso Pai, para glorificar. E quando a gente entrega para Ele distribui para a gente, olha, com maior fluir. Entende? Tá contra mesmo, isso mesmo, Marley. Dizer que a igreja é em casa, não, queridos. Tá errado. Tá na palavra, né? Congregar, tá na palavra. A palavra diz pra gente. Como é de costume de alguns. E hoje eu escuto muitas pessoas. Não, olha, eu sou igreja, eu vou aprender em casa. Queridos, eu quero dizer pra você, você tá quebrando um princípio. Quando você quebra um princípio ou eu quebro um princípio, vem consequência para as nossas vidas. E a culpa não é de Deus. Porque os ensinamentos estão aí, pra mim e pra você. Agora, decidir praticar, aí é comigo e com você. A decisão é nossa. Não é verdade? Então, queridos, que essa carreira que está proposta para nós, né, a gente precisa estar fortalecidos para a gente não parar no meio do caminho. Para que nada faça a gente perder a coroa incorruptível que só o Senhor pode nos presentear. Só Ele tem essa coroa incorruptível. E o maior interessado que a gente obtenha essa coroa é o Senhor. Ele próprio, né? Por isso todo um trabalho realizado, né? Desde a fundação do mundo. Não é verdade? Até a cruz, até a ressurreição de Jesus, né? A todo o contexto, a toda a história da humanidade que a palavra de Deus nos ensina, não é verdade? Aí o Senhor diz pra gente, vamos lá para Efésios. Olhe que tudo está direcionado, querido. Busca a palavra, medita na palavra, renova a mente. Vai buscando, ora, congrega. Tudo está muito bem alinhado. Veja, tudo é o Senhor dizendo pra gente. Olha, vê lá, Efésios 6, de 10 a 18. Não vou ler todo, não. Mas você anota depois para você ler, tá? Efésios, que é o 6, 10 ao 18, fala sobre a armadura de Deus. Depois eu quero que você lê, mas deixa eu ler rapidinho, vê. 6, 10. Concluindo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Sabe que poder é esse aqui? A palavra. Oi, Gabriel. Eita, hoje meus sobrinhos estão tudo entrando. Ô, Glória. Boa noite, tia. Deus te abençoe. Escuta aí a palavra de Jesus, viu? A palavra do Senhor. Quem é Gabriel? Gabriel que tá assistindo. Ó, aí diz assim a palavra, olha. Concluindo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Esse fortalecei-vos é uma permanência. É uma ação contínua. Entende? No Senhor.
e na força do seu poder. Que força é essa? A força que habita em nós é o Espírito Santo. E o poder é a palavra. Vê coisa linda, né? Aí o Senhor ainda diz como a gente pode se fortalecer. Olha, revestivos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra a cilada do inimigo, do diabo. Porquanto nossa luta não é contra carne, nem ser humano, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por este motivo, vesti de toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firme no dia mau, e havendo batalhado até o final, olha o segredo, né? Às vezes a gente tá ali, ó, na batalha, e para no meio do caminho. Não. Vai ser em vão todo o trabalho. É permanecer ali, olha, focados. Olha, por esse motivo, aqui, ó, possais resistir firmemente no dia mau, 13. E havendo batalhado até o final, permanecereis inabaláveis sem retroceder. Aí vai falar sobre toda a armadura de Deus até o 18. Você anota para você ler depois. E pra gente depois, a gente pode em outro momento, a gente estratificar, explicar cada ferramenta, cada parte, né, da armadura de Deus para nós. A gente pode dar continuidade para isso. Aí veja, não é necessário. Como é que eu e você vai saber se a gente não lê a palavra? A gente precisa ler, queridos. As batalhas são constantes. As batalhas são diárias. Né? O inimigo, a gente sabe que o inimigo não tem mais poder sobre as nossas vidas, mas se encontrar alguma brecha, ele entra com tudo para derrubar eu e você. Porque o prazer dele é matar a nossa vida, é destruir, é roubar o que é nosso. Entende? Isso é o prazer dele. Mas se eu e você estiver alicerçado, buscando a palavra, desejando, né, mesmo falhando, mas o Senhor ajudando, a gente se arrepende, pede perdão, muda de direção e vamos avançando, a gente vai crescendo, vai saindo de bebês espirituais para se tornar menino. De menino já vai sendo jovem, ali, adolescente, a toda fase que é necessário. É um crescimento. E não é diferente com as coisas do Senhor. Não é verdade? Aí o Senhor diz pra gente, olha, vamos lá, Colossenses 3. Eu estou pincelando rapidinho os pontos que foram tocados no nosso seminário. Tiveram mais outros pontos, claro, mas eu estou só dando um resumo para que você anote e você estude, leia, que o Espírito Santo de Deus vai nos trazer mais revelações. Não é verdade? Olha, o que diz aqui, ó, Colossenses 3, de 1 a 10. Eu não vou ler todo, mas eu quero instigar você, né? Olha, portanto, visto que fostes ressuscitados em Cristo, e você, a gente já ressuscitou. E só ressuscita quem morreu. Olha, veja, só ressuscita quem já morreu. Não é verdade? E se a Bíblia diz que a gente já ressuscitou com Cristo, é porque a gente morreu, a natureza antiga da gente, a natureza pecaminosa da gente. Quando a gente ressurgiu com Ele. Glória a Deus, aleluia. Numa nova natureza, num novo estilo de vida. Olha, com Cristo, buscai o conhecimento do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Pensai nos objetivos do alto e não nas coisas terrenas, pois morrestes, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Aí vem, quando diz aqui, olha, pensai nos objetivos do alto, vem aquele versículo em Filipenses 4:8, né? O que pensar? Tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que é real. Nisso é que a gente deve pensar, porque a gente pensa tanta coisa, é tanta luta, é tanta guerra na nossa mente. Se a gente não tiver a palavra, né, cada dia mais buscando, enxertando a nossa mente com essas verdades, a gente vai dar pouso a pensamentos errados, a pensamentos que nos derrubam. Entende? Esse é o foco do inimigo. É lançar seta para fazer com que eu e você não busquem a palavra, para que a gente fique meditando nas setas dele e a gente vá afundando. Mas se eu e você aprender a lutar com as armas que o Senhor tem disponível para nós, que é a sua palavra, e a gente sabendo como conduzir essas armas,
ele não vai encontrar brecha não, querido. Ele vai tentar sempre, porque ele é sujo, né? Ele é sujo, ele não vai deixar assim, porque ele sabe o final dele e ele quer levar alguns com ele. Mas você diz aí, comigo não, violão, nem com você que tá aí, de jeito nenhum. Ele não vai ter espaço, porque a gente vai desejar buscar o Senhor, amém? E, como eu estava falando, né? É necessário uma busca, é necessário cada vez mais se familiarizar, é necessário buscar aprender dessas verdades. E só é possível se eu e você reservar tempo para buscar. Não é suficiente, talvez você vá até para a igreja, né? Mas um dia não é suficiente, 2 dias não são suficientes para ir para a igreja, queridos. A gente passa lá 2 horas, 3 horas no máximo, né? Você acha que é suficiente? Nós temos 24 horas um dia. Uma parte a gente dorme, outra parte a gente está ali nas atividades. Você acha que 2 horas é suficiente de renovação, de ouvir a palavra, de meditar na palavra, é suficiente para a gente combater tanta informação que a gente aprendeu errado com o inimigo? Porque a Bíblia diz que nós éramos da natureza dele, nós éramos filhos do diabo, está na palavra. Entende? Então a gente aprendeu uma vida toda. Olha, eu me converti, eu tinha 19 anos de idade, hoje eu estou com 49 anos. E foram 19 anos de aprendizado de forma errada. Nasci já com a natureza. Nós nascemos com a natureza pecaminosa, né, do diabo, devido à queda de Adão e Eva. E eu passei 19 anos só com informação errada, achando que as coisas eram normais. Né? Então, depois dos 19 anos, foi quando eu me converti, né? Abri meu coração para ele morar. Glória a Deus por isso. Desde que eu abri o coração, que eu não saí do foco mais em Deus. Claro que cada ano que passa a gente vai desejando mais, a gente vai crescendo mais nele. Vai sabendo como combater as dificuldades diárias, até a vinda do Senhor para vir nos buscar. Isso vai ser a nossa luta constante, não é verdade? E 19 anos, querido, de muita informação contrária. Não sei a sua idade, não sei se você já se rendeu ao Senhor, se você já se rendeu, quantos tempo você tem hoje com a natureza, você ressuscitou com Cristo, a Bíblia diz, né? Mas toda informação errada ficou aqui na nossa mente. A gente tem que aprender a dominar. É por isso que se eu e você estiver plugado aqui e a gente desanimar e não buscar como deve, aflora todas as informações erradas que a gente aprendeu. Tem que estarmos plugados nessa palavra, para que não volte a natureza, aos erros, entende? As informações erradas. E eu não sei o teu tempo, né? Mas eu quero trazer isso com vocês, para trazer para nós meditarmos nesta noite. É que 2 horas não é suficiente de ir para a igreja, para a gente saber lutar e combater tanta informação errada, porque é uma luta constante, querido, na nossa mente. É uma luta constante, é por isso que o Senhor diz, ei filhos, renove a mente com minha palavra. Ele diz tanto, ele fala em Provérbios que a gente tem que atentar com a palavra para obedecer aquilo que ele está ensinando, né? São muitos versículos que o Senhor traz para nos ensinar. Então, isso é um pincelado do seminário que a gente aprendeu, que vai dar continuidade segunda-feira, mas eu quero com esses poucos versículos que a gente trouxe, que você possa meditar. Eu vou continuar meditando sobre isso. É por isso que eu sempre falo em Romanos 12:2. Renovar, 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 renovar. Né? Porque no renovar a mente que a gente vai conseguir superar toda e qualquer dificuldade nas nossas vidas. E eu quero instigar você. E como eu falei no início dessa live, entra no site para você aprender. Independente, não importa a sua igreja. A gente está mandando isso para outras igrejas, para membros, para pessoas fora da igreja, dentro da igreja, não importa. É aprender a palavra para poder saber se defender, para conhecer a verdadeira palavra. Né? Porque é tanta coisa que as pessoas querem ensinar, sabe? Coisas que fogem do ensinamento de Deus. E a gente buscando na palavra, não. Essa é verdadeira. A palavra dele é poderosa, é eficaz, não é verdade? Então, assim, olha, você que chegou agora,
Volte para ouvir essa live, essa pequena meditação. Anote os versículos e deseje. Deseje. E eu estou num curso, né? Eu estou fazendo outro curso. Terminou o seminário, como eu falei. Mas eu estou num curso online. A gente está tratando, são 52 dias para a gente conhecer em alguns detalhes sobre o Espírito Santo. A gente está no 9º dia hoje. Tem sido glorioso. O Espírito Santo, meu Deus, muitas vezes a gente até já ouviu versículos, já parou para olhar, mas quanto mais a gente estuda, mais vai estratificando os detalhes, mais o Senhor vai revelando para a gente muitas coisas, e a gente está escutando, né, a gente está aprendendo sobre os símbolos do Espírito Santo, que são vários, a palavra diz, né, o óleo da unção, como chuva, né, como vento, em forma de pombo, o símbolo da pomba. Pombo não, pomba. Então a gente está no 9º dia, são 52 dias. Se você observar no meu Instagram, eu estou colocando lá na parte do status, né? Nono, Espírito Santo. Aí eu boto o temazinho que a gente está aprendendo. E tem sido glorioso. Depois que concluir, eu acho que até antes desses 52 dias, da gente terminar esse curso, esse ensinamento, eu vou fazer algumas lives tratando a respeito do que eu estou aprendendo com vocês, para a gente estudar junto. Porque é importante, né? E é bom a gente aprender, queridos. E como é bom a gente aprender e desejar transmitir as coisas de Deus, não é verdade? Então, eu estou nesse novo curso, são 52 dias. Só falando do Espírito Santo. E quando a gente deseja, meu Deus, os olhos são mais abertos. A visão amplia, revelações chegam, maior discernimento, maior sabedoria, né? Maior atenção às coisas que Deus está tratando. É lindo demais, eu quero instigar você. Né? O Senhor não faz acepção de pessoas, mas é o desejo do nosso coração que vai fazer a diferença. Né? Então eu quero instigar em você. Abra o seu coração, deseja aprender em casa, reserve, trabalhe, mas quando chegar tenha tempo. Pegue um pouco, entre no curso, né? Nesse que a gente falou, www.palavraquecura.com.br. Faz o teu login, cria teu login para você ter acesso a todo esse curso, né? Que é importante, com material que vai ampliar a sua mente, a sua visão de uma forma. É a 3ª vez que eu faço, já vou fazer novamente. Oxi, mas de novo, Fabiana, com certeza. Quanto mais eu fizer, quanto mais nós fizermos, mais a gente vai aprender a palavra de Deus, queridos. A gente tem que continuar estudando ela até a vinda do nosso Deus, até a vinda do nosso Jesus para buscar a igreja. Nós, os filhos, a gente tem que ter essa prática constante de estudo para poder a gente estar fortalecida a cada momento. Se parar de buscar, a gente desfalece. Não paremos de buscar. Os problemas vão surgindo, a gente vai buscando. Tá tudo bem, continuemos buscando. É assim que o Senhor nos ensina. E eu quero instigar você a isso. Amém? Que você possa ser poderosamente abençoado. Que você possa desejar aprender mais da sua palavra. E que você fique atento, que a qualquer momento a gente volta por aqui. Quando você vê eu não passando, né, fazendo essas pequenas lives, eu não tô parada não, viu? Eu tô estudando Bíblia. Aí o povo diz, tu não gosta muito disso? Eu prefiro muitas vezes ficar em casa estudando. Vou para a igreja frequentemente. Hoje nós não fomos porque foi culto de homens. Né? Como nós teremos domingo, o Dia dos Pais, né? Que há uma comemoração, mas a gente sabe que Dia dos Pais são todos os dias, não é verdade? O respeito, a honra, a obediência, o amar, é necessário todos os dias, mas claro, isso são datas comemorativas e é louvável, né? Então você que tem seu paizinho, louve a Deus, aproveite cada momento. Eu não tenho mais o meu pai, tá no céu, nós temos o Pai, né? O nosso Deus que cuida, que preenche o vazio, né? Você que perdeu seu pai também como eu, mas você que tem, curta o máximo, aproveite, ame, respeite, honre seu pai. Cuide dele. Né? Dê um pouco do que eles tanto deram a vida toda. Não é verdade? Então eu quero de antemão, quero desejar a todos os pais um dia abençoado, um dia de muita paz, de muita luz.
né, de muito mover de Deus, que a bênção do Senhor possa chegar sobre a sua vida, a sua casa, que você deseje conhecer o Pai que você tem. O Pai que eu falo não é o Pai, né, de sangue, não só ele, né? Claro que você precisa honrar também. Você que é pai, que tem pai, tem que honrar também, é uma cadeia, não é verdade? Mas eu falo de um Pai eterno, nosso Pai querido, não é verdade? Que cuida, que protege, que nos capacita, que nos ensina, que nos corrige. Mas eu sei que tem o seu paizinho, né? De genética, né? Seu pai natural, cuide dele, honre, ame, beije, diga que ama. Porque depois que a gente não tem oportunidade mais, fica difícil de querer continuar fazendo se ele não está mais aqui. Se você já faz, glória a Deus por isso, continue aumentando o nível de fazer, de honrar, de ajudá-los. E se você não tem, coloca diante do teu Pai, do nosso Pai, nosso Deus grandioso. Não é verdade? Que Deus abençoe sua vida. Tenha um domingo abençoado. Que a proteção do Senhor sobre a sua vida, que o Senhor derrame muita bênção, muita paz, olhos de entendimento aberto. Deseja aprender? Leia a palavra, leia, né? A palavra vai lhe ajudar e vai suprir todas as áreas que eu e você precisa através da palavra. Não é verdade? Que Deus abençoe cada um que aqui entrou. Tiveram pessoas que entraram, pessoas que saíram, pessoas que estão aqui, pessoas que vão ouvir essa live, onde essa meditação chegar, que alcance a tua casa. Que você seja impactado para desejar aprender, ler a Bíblia, meditar, orar, ter momento de consagração, momento de oração, porque oração é comunhão, é um diálogo, né? É se familiarizar com o Pai que eu e você tem. Amém? Então que você tenha uma noite abençoada, que o dia de amanhã seja melhor do que hoje. E que a paz que excede todo entendimento, só é que o Senhor tem para nos fornecer, que está disponível para os filhos, ela possa invadir o teu lar agora, no poderoso nome de Jesus. E que você possa cada dia mais aprender dessas verdades, que nós possamos, né? Eu coloco no lugar, porque eu quero, eu desejo, né? Quanto mais a gente aprender, mais temos coisa para aprender em Deus. Amém? Eu espero que você tenha sido poderosamente abençoado com essa pequena meditação e que você curta essa live e que você compartilhe, porque você compartilhando, você também está servindo ao Senhor. É. Amém, minha irmã, amém. O Espírito Santo é lindo, né? Eu fui também muito edificada. E cada vez que a gente fala, mais fortalece a nossa mente, né? Nosso corpo é beneficiado, não é verdade? Que a gente possa cada dia mais desejar. Então, fica atentos, né? Nessas meditações que elas vão nos ajudar. Porque onde a gente deseja falar da palavra, o Espírito Santo traz coisas novas para nós. Amém? Você, Ivanusa, não sei se você ainda está por aí, minha amada. Toma posse dessas verdades, né? Mas eu declaro de antemão que toda dor, toda inflamação que esteja na tua coluna agora, no poderoso nome de Jesus, que seja cessado, neutralizado, é no poder do nome de Jesus, esse nome que está acima de todo nome. Que o Senhor agora unja a tua coluna de cima a baixo, que onde tiver o problema, Ele bate em retirada agora, no nome poderoso de Jesus. Amém? Então, ó, beijo no coração de vocês. E fiquem ligadinhos que até a próxima. Fica atentos aí que a qualquer momento eu vou entrar aqui falando sobre o Espírito Santo. Esse nosso amigo verdadeiro, que não falha, que nos ajuda, que está conosco todos os dias, 24 horas, porque foi uma promessa do nosso Senhor Jesus. Que Ele ia subir preparar moradia, mas ia deixar parte dele conosco. E a gente tem, que é a vida dele, né? A vida Zoe de Deus está dentro, que é o Espírito Santo. A gente termina aqui essa live e você não vai ficar sozinho. Você vai continuar com a vida dele dentro. Eu também. Que coisa espetacular, né? Então que a gente possa ter essa consciência a cada segundo. E eu vou a qualquer momento aqui voltar para falar sobre isso. Nós estamos no 9º dia hoje de aprendizado sobre o Espírito Santo. E eu quero trazer para você também.
E quanto mais eu falar, mais aquilo vai gerar para mim e também para sua vida, em nome de Jesus, amém? Deus abençoe. Vou deixar aqui gravada, tá? Para que você assista novamente, compartilhe, por favor, compartilhe essa live. Para outras pessoas sejam alcançadas, para a glória dele. Porque tudo isso aqui é para a glória dele. Não para mim nem para a sua, mas para dele. Falando e propagando a sua palavra. E esta palavra que faz a coisa acontecer na minha e na sua vida. No nome poderoso de Jesus. Deus continue abençoando vocês, amém? E até a próxima, se assim o Senhor nos permitir. Cheiro!